hierarquias, relações de poder verticalizadas, padrões de comportamento estabelecidos, papéis sociais determinados, instituições fortes, estáveis. Essa construção social está com seus alicerces abalados. Não se sustenta mais. Nosso mundo não é mais assim. Crise do patriarcado? Uma mudança de paradigmas, da dominação ao cuidado. Proposta desta série do Café Filosófico. O mundo como nossos pais e avós conheceram mudou muito, com uma velocidade espantosa. O que era previsível e controlável, com regras definidas, tornou-se o seu oposto, muito mais complexo e instável. Sim, é muita transformação. Principalmente porque hoje temos acesso a milhões de conteúdos e informações que se reproduzem diariamente de forma assustadora. Apesar disso, parece que o sistema educacional ainda é muito semelhante ao dos nossos antepassados. Talvez seja a hora de repensarmos o modelo de educação frente às realidades sociais deste século. Que escola queremos? A educação tem sido praticamente uma das principais alternativas, um dos principais antídotos para questões tão globais e tão difíceis como reduzir desigualdades históricas que nós temos ao longo da humanidade. Tem sido depositado na educação a perspectiva de que ela seria capaz de restabelecer paz em zonas conflituosas, de lidar com questões socioambientais, de ser capaz, inclusive, de lidar com problemas de crises financeiras, seja mudando as relações de trabalho, sendo constituindo uma nova forma de se relacionar do homem com a empresa, seja nas próprias relações econômicas. E se, de alguma forma, a gente sempre pensou a educação como parte da nossa relação social e a gente educa de alguma forma, desde que nós nos entendemos como pessoas, como organizações sociais, minimamente em pequenos grupos, seja transmitindo uma cultura, uma tradição, uma forma de pensar, uma forma de ver o mundo, uma forma de estar no mundo, nós viemos pensando que essa forma de educar, ela precisa ser ocupada dentro de um espaço muito particular, muito peculiar, que é a escola, e a escola na perspectiva de um modelo que foi implementado no final do século XIX e que até hoje acompanha a forma da gente pensar sistema de ensino e pensar a educação. A educação não precisa ser necessariamente, obrigatoriamente, e nem sempre foi, dentro de uma instituição escolar. Nós reconhecemos que ela pode ser exercida em diferentes fóruns da sociedade, ela pode ser exercida nas relações pessoais, mas especificamente a sociedade, final do século XIX e início do século XX, apostou que essa educação deveria ser feita em instituições de ensino. A gente vem cavalgando em passos largos na perspectiva de universalização, isto é, que as crianças estejam cada vez mais dentro das redes de ensino, que elas fiquem mais tempo durante a jornada diária e ao longo de mais anos dentro de um estabelecimento escolar. O tempo que as crianças hoje ficam num ambiente escolar já chega a 13 anos. Se nós apostamos nessa direção, será que esses estabelecimentos estão prontos para lidar com as questões da sociedade? Que desafios essa escola vive hoje, esse sistema de ensino vive hoje, para atender a perspectiva do que nós pensamos sobre o ser humano, do que é estar nesse mundo, do que é estar enfrentando o século XXI. Dentro dessa perspectiva que a gente vai se aproximar da temática central desse módulo, né? O módulo ele trata da mudança de um paradigma, o paradigma da dominação, para o paradigma do cuidado. O que é esse paradigma da dominação? É uma forma que pensa como elementos fundamentais das relações a perspectiva que você precisa dominar, conquistar, estabelecer o conflito para que você viabilize a vida em comum. Essa perspectiva, que é uma perspectiva que tem muito a ver, sim, com a crise do patriarcado, sim, associada à figura masculina, mas não só à figura do homem, mas principalmente também as relações institucionais, as relações sociais, e essa visão patriarcal está presente de diferentes formas na nossa sociedade.
essa visão dominante pensa o homem a partir de uma perspectiva mutiladora. Quando eu falo mutilador, eu digo, eu trago aqui as ideias de dualidades e pensar o homem separado das suas emoções. Havia uma separação intrínseca entre homem e natureza. Inclusive da própria natureza humana, quando a gente fala dos sentimentos humanos. Quando você pensa de uma maneira dominante, patriarcal, e se estabelece dentro desse paradigma, o que você está fazendo de outra forma é estabelecendo que tudo aquilo que acontece na vida banal, na vida do cotidiano, nas relações micro, nas relações intrínsecas das perspectivas de emoção, não são compatíveis com a vida civilizada. E a gente precisa de um instrumento maior, um instrumento da razão, para dominá-las. É essa perspectiva que hoje está em jogo e está, de alguma forma, se destituindo na perspectiva de entrar em um outro paradigma, uma outra forma de pensar. Se, de alguma forma, essa forma de pensar está ruindo, ela cristaliza, obviamente, o impasse, mas ela também abre espaço para que outras questões surjam. E é nessa perspectiva que a gente vai falar de uma outra proposta de se enxergar o mundo. A gente usa o termo muito do cuidado, e esse termo do cuidado pode ser até pensar numa pedagogia do cuidado. O que seria isso? Seria, sem desprezar o conhecimento racional, a perspectiva de desenvolvimento, as conquistas que são patrimônio da humanidade, nós devemos abraçar outras formas de conhecimento. De que forma a gente acolhe essa complexidade do real e sem que a gente despreze os conhecimentos universais que nós já conquistamos ao longo dos últimos tempos. É uma forma da gente pensar o homem inserido dentro da natureza e não apartado desse lugar. O que nós queremos quando nós propomos um novo paradigma e chamamos desse paradigma do cuidado é que nós sejamos capazes de harmonizar os diferentes conhecimentos com as diferentes culturas e que a gente possa oferecer uma outra perspectiva mais ampla do homem, da natureza e dessas diferentes relações. A educação, especificamente, ela é uma manifestação social. Ela é indissociável, a gente não tem como separar das próprias relações humanas. Todo ser, todo indivíduo tenta conceber essa educação, tenta pensar essa educação baseado nas suas ideologias dominantes de um determinado período que ele está inserido, período histórico, cultural, social e tudo mais. Essa perspectiva, quem trabalha muito bem esse tema é Boaventura de Souza Santos, onde ele vai dizer que a educação é um espelho da sociedade. O que ela reflete é o que, em última instância, a sociedade é. Todos nós tentamos, de uma forma ou de outra, construir essas identificações, construir esses referenciais. E aí cabe uma particularidade. Eu acho que quando a gente vai tratar dessas identificações ideológicas, a gente precisa dar um passo atrás e entender o lugar que a educação ocupa. E ela ocupa um lugar muito importante de transmissão ideológica. Tem um professor da Unicamp, chama Silvio Galo. Ele tem um trabalho onde ele traz uma síntese desse pensamento. É basicamente a ideia de que nós temos duas matrizes. São matrizes muito diferentes se pensar a educação e são matrizes que são inconciliáveis. Ou a gente pensa num processo educativo que vai construir na direção de fazer com que as pessoas se potencializem e se tornem aquilo que elas são, ou, de outro lado, por outra maneira, nós vamos estabelecer uma relação com esse processo educativo para que as pessoas se tornem, que elas venham a ser aquilo que esperam que elas sejam. Especificamente, o que a gente está falando, quando a gente fala de trabalhar a potencialidade, é o que a gente chamaria de processo de singularização, enquanto o outro seria um processo de subjetivação, um processo de enquadre. Os sistemas de ensino e a educação, como muitas das vezes a gente está acostumado a ver, de certa forma, uma máquina de subjetivação. Ela pega dentro do seu processo
e tenta transformar aquela criança, aquele jovem, para exercer uma determinada função social, um lugar nessa sociedade. O problema é que quando essa criança ou esse jovem chega e se depara com um aparato tão forte como uma escola, um sistema de ensino, uma sociedade que diz para ela que ela tem que ocupar esse lugar, muitas das vezes esse ideal se torna a única verdade que ela está exposta. E, obviamente, não abre muita margem para ela exercer sua criatividade ou até mesmo se reinventar. Se um processo de subjetivação é tão cruel, é tão desumano, é tão desnaturalizante, por que nós, como sociedade, apostamos nessa alternativa de educação? No próximo bloco. Hoje, é inegável a gente reconhecer que já existe uma criança antes dela chegar no sistema de ensino. A educação deve favorecer a aptidão natural da mente em formular e resolver problemas essenciais e, de forma correlata, estimular o uso total da inteligência geral. Esse uso total pede o livre exercício da curiosidade, a faculdade mais expandida e a mais viva durante a infância e a adolescência, que com frequência a instrução extingue e que, ao contrário, se trata de estimular, ou caso esteja adormecida, de despertar. Se nós temos uma determinada forma de pensar dominante, se ela quiser se perpetuar, ela geralmente tem duas alternativas. Ou ela faz uso da via de coerção pura e simplesmente, e aí um ótimo aparato para isso, bastante reconhecido, por exemplo, força física, dominação mesmo, propriamente dito, descaradamente, botar o exército para conter por força física, ou a gente pode fazer uso da via ideológica. Esse uso da via ideológica é o lugar que a educação ocupa. E é um lugar que nem sempre foi posto, isso daí foi construído, isso foi colocado, isso foi trazido em algum momento da nossa história. Em que momento isso surgiu? Por que a gente pararia para pensar nisso só recentemente? Na Grécia Antiga, filósofos como Sócrates, Platão e Aristóteles, reunindo grupos de jovens com a proposta de ensinar a pensar, a refletir, inauguraram uma ideia de educação. Mas havia também um modelo espartano no ensino de artes militares, com rígidos códigos de conduta. No período medieval, a educação ocidental se submetia ao cristianismo, à igreja e instituições eclesiásticas. Era dogmática. A partir do século XVII, com as reformas religiosas e o Renascimento, as crianças começaram a ser olhadas de outra forma, retiradas da rua e trazidas para dentro de um estabelecimento de ensino. Surge a escola humanista. A educação escolar, centrada na figura do professor como transmissor do conhecimento, se expandiu com a Revolução Industrial e o aumento da população urbana ao longo dos séculos XVIII e XIX. Naquele momento, você começou a lidar com uma dificuldade que era: agora a gente precisa educar tudo, não a poucos, mas tudo a todos. E isso começou a não funcionar. Você começou a ter que pensar em sistematização desse processo. Você começou a pensar em regular tempos e movimentos. Era importante controlar os movimentos de deslocamento das crianças nesses estabelecimentos. Começou a se preocupar mais com questões específicas do conhecimento básico de ler, por exemplo, ler, escrever e contar. Se isso foi mais ou menos marcado para o início de uma pedagogia, e nessa pedagogia a gente poderia pensar essa forma de pedagogia como alguma coisa que decodifica o conhecimento do mestre, decodifica o conhecimento do professor, na perspectiva de construir um método, de construir alguma coisa que propiciasse que o conhecimento fosse transmitido de uma maneira melhor, mais rápida e com uma abrangência que desse conta das pessoas que estavam naquele lugar. Só depois do século XVIII, XIX, que a gente começa a ver efetivamente o advento de uma escola, que é o que eu gostaria de só detalhar um pouquinho mais para vocês hoje, que é, por exemplo, o exemplo da escola republicana francesa. A educação escolar sempre foi na perspectiva da gente forjar, da gente formar pessoas numa determinada direção.
seja ela religiosa, seja ela, por exemplo, em prol de um bem maior, um bem transcendental da razão, ou, por exemplo, no caso da escola republicana francesa, existia uma ideia específica que era a França, naquele momento, precisava forjar cidadãos de uma nova nação. Essa ideia é muito marcada, e eu também trago aqui novamente mais um autor, que é o Dubé. Ele trabalha a construção dessa escola francesa, essa escola republicana francesa, a partir da perspectiva de cidadania. Fundada nos anos 1880, a Escola Republicana Francesa foi idealizada como a escola da cidadania. A República será educadora ou não o será, afirmava um deputado durante um debate parlamentar. O que significava que a verdadeira vocação da escola consistia primeiramente em consolidar a República nos espíritos, em fabricar cidadãos franceses. Esse projeto foi realizado de forma excepcional. E ainda hoje a maioria dos franceses tem lembrança nostálgica dessas milhares de escolas de aldeia, desses mestres austeros, desses soldados da República, que forjaram uma nação de cidadãos. Mas à medida que esse período fundador se distancia, a imagem da escola republicana se torna nebulosa e não se consegue mais apreender com clareza os novos desafios decorrentes das mudanças da escola, das mudanças da sociedade e da cidadania. Cidadania naquele momento do século XIX, cidadania nos dias de hoje, onde esse processo ficou muito marcado pela construção de um Estado-nação. Ele acredita que havia, e ele usa o termo de um programa institucional para isso, e que sofre bastantes reflexos e rui bastante com a mudança do próprio conceito de cidadania e o próprio conceito de Estado-nação nos dias de hoje. Todo cidadão deveria necessariamente, no caso ali da França, ter habilidades para exercer uma democracia plena. E, além disso, esperava-se que esse cidadão tivesse a capacidade de distinguir e agir autonomamente para saber o que era bom para ele e bom para a sua própria nação. A nação que se pretendia construir naquela época vinha propor um único modelo de cultura, uma identidade nacional a partir de uma unidade de idioma, a perspectiva de uma nação que tivesse uma bagagem cultural comum, que construísse um senso de pertencimento. E esse próprio conceito de cidadão prescinde necessariamente de um modelo escolar. Ele está intimamente ligado. A escola tinha o objetivo, a missão, o dever e, durante muito tempo, também a capacidade de homogeneizar as pessoas que nela frequentavam. A ideia era: todos nós precisamos nos tornar cidadãos franceses naquela época. É claro que existiam as questões da vida, as questões das emoções, dos sentimentos. Agora, o que se dizia naquela época é o seguinte: olha, vamos deixar essas questões para a vida particular. Você pode exercer as suas paixões, as coisas que você gosta, as suas singularidades, mas não aqui, na sua vida particular. A escola deveria ser um lugar, um santuário, que visava transmitir um conhecimento maior, que seria o conhecimento dos valores republicanos. Um segundo ponto era que as pessoas envolvidas ao longo do processo, professores, profissionais estavam ali por uma vocação na direção de um bem maior. O professor, aquele que visava trabalhar nessa escola republicana francesa, ele deveria acreditar nos valores da República, tal qual um padre deveria acreditar nos dogmas da Igreja. Era um programa institucional de formação. O que acontece é que a ideia de cidadão do século XIX e esse programa institucional cabia ao século XIX. O que nós pensávamos ser cidadão no século XIX não é o que a gente pensa ser cidadão no século XXI, onde antes reinava a paz dos dogmas e a tranquilidade, a unicidade da ideia de república. Hoje em dia, você, quando vai pensar que habilidades alguém precisa ter para exercer a cidadania, é muito diferente. Não tinha um advento, por exemplo, de comunicação de massa. Hoje em dia, você precisa estar conectado com 1 milhão de coisas que está à sua volta. Se em algum momento se pensava que essas crianças deveriam
crescer, serem moldadas para em algum momento ser alguma coisa, hoje é inegável a gente reconhecer que já existe uma criança antes dela chegar no sistema de ensino. Então, essa nova dinâmica que fez com que esse programa institucional ficasse desatualizado, que não ficasse fazendo sentido, que começou a provocar um desconforto muito grande. Esse desconforto, obviamente, não era só na França. O filósofo Nietzsche, que também foi professor, criticou duramente a educação alemã do seu tempo e o projeto pedagógico da modernidade como um todo. Ele apontava que era uma educação voltada para atender ao mercado, numa lógica econômica, e que, apesar de ter como objetivo ampliar o acesso à educação, era utilitária, domesticadora e impedia a valorização do potencial de cada indivíduo, do seu impulso crítico, emancipatório e criador. Críticas também foram feitas ao modelo da Inglaterra pós-revolução industrial. Uma educação em escolas a exemplo de uma fábrica, em setores separados por departamentos, crianças agrupadas em turmas pela idade, obedecendo a determinada linearidade de conhecimento. No próprio Brasil, mais ou menos em 1890, mais ou menos, nós tínhamos um modelo, uma proposta, um programa muito semelhante dessa educação, dessa escola. E esse modelo é um modelo que, obviamente, visava escola para todos, uma escola que fosse gratuita, que fosse laica e que fosse uma escola que propusesse um determinado modelo de ensino. Se hoje nós temos um determinado modelo, esse modelo foi criado e construído pelo homem. Ele não é um modelo nato, inerente. Nós temos alternativas de propor outras coisas. Essa forma específica de escolarização está intimamente ligada ao paradigma da dominação. Resgatando as ideias desse módulo, nós podemos pensar claramente que havia uma intenção específica, uma intenção quase coercitiva, de subjetivar, que é um conceito de dominar, em prol de uma determinada sustentação de um status quo, de uma forma específica de se pensar. Essa ideia visava forjar um homem às engrenagens das demandas sociais daquela época. Essa forma de pensar patriarcal, essa forma de impor uma determinada dominação, o pior que ela fez foi negar a riqueza do ser humano. Foi negar as particularidades de cada um. Foi ela subjetivar o processo educativo na direção de moldar as pessoas para aquilo que não necessariamente elas eram. No próximo bloco. Será que vale mais a pena a gente se apropriar do processo ou do resultado final? O sociólogo Boaventura de Souza Santos afirma: as pessoas e os grupos sociais têm o direito de serem iguais quando a diferença os inferioriza, e o direito de serem diferentes sempre que a igualdade os descaracteriza. Estamos promovendo uma educação que valoriza o indivíduo em sua singularidade? Se nós formos pensar nessa pedagogia do cuidado, o que ela poderia ser? Ou melhor, o que ela precisaria ser em contrapartida do que a gente estava vendo? Ninguém é igual na natureza. Nenhum de nós é igual. Nós somos irrepetíveis. Nós mesmos, ao longo da nossa vida, nós nos transformamos. Nós poderíamos até evocar que nós mesmos somos diferentes ao longo do tempo. Tudo que a gente experimenta, tudo que a gente produz é incorporado a nós mesmos. Diferenças que são construídas também por um processo histórico, cultural, social ou muitas vezes político. A primeira coisa que a gente deve evocar nessa nova forma de pensar o mundo e nessa perspectiva de ter uma outra pedagogia é de valorizar o indivíduo, de valorizar a multiplicidade dos conhecimentos, da gente poder abraçar outras formas de saber, trazendo isso para uma
uma conjunção entre homem e natureza novamente, né? A gente precisa incorporar isso a uma nova escola. E dentro dessa perspectiva, eu acho que é irrefutável a gente pensar que já existe uma criança hoje portadora de direitos, pensar essa criança como produtora e produto do meio cultural em que ela vive, isso é inegável. Nós precisamos levar em conta essa diferença de baixo para cima. Talvez um dos erros que nós temos cometidos ao longo desse tempo é tentar impor uma determinada cultura, uma determinada visão, subjugando as demais. Nós precisamos, obviamente, eliminar essas desigualdades que são originárias, quer dizer, muitas das vezes elas são postas pelo mundo que está sendo colocado, para abrir espaço para que a criança possa se reinventar, que o jovem possa colocar em vida a sua potencialidade. É a única alternativa que nós temos de exercer quem nós somos se nós pudermos praticar a nossa potencialidade. Nós temos uma educação que durante muito tempo foi muito utilitária, numa determinada direção, que hoje em dia a gente tem que se perguntar se ela continua sendo válida. Será que vale mais a pena nós aprendermos sobre o que os artistas ou cientistas fizeram ou da forma com que eles fizeram? Será que vale mais a pena a gente se apropriar do processo ou do resultado final? Hoje em dia, nós temos a necessidade, por exemplo, de comunhão em diferentes culturas, diferentes conhecimentos, diferentes perspectivas, diferentes formas de pensar, diferentes visões. E essa necessidade se faz para a gente poder harmonizar essas diferenças em prol de construir identidade para esses indivíduos, para essas pessoas. Quando nós pensamos, por exemplo, em uma única forma, uma única base cultural a ser ofertada, qual de nós, de que forma pode pensar que conhecimentos devem ser descartados em prol de uma determinada cultura? Que cultura deve ser essa preponderante em detrimento das demais? O que nós precisamos hoje é dessa diversidade para que a gente possa fazer com que as pessoas se identifiquem com algum referencial. Nós não temos, eu acho que, excesso. Nós temos falta de referenciais pelos quais as pessoas podem se identificar hoje em dia. A primeira pergunta é do Alexandre Pena. Ele diz assim: parece que uma educação que busca igualdade sem eliminar as diferenças, desafio do século XXI, precisa ter como centralidade o reconhecimento do outro, seja esse outro criança, jovem ou adulto. Como você vê essa questão no atual momento social brasileiro? Sem dúvida nenhuma, essa perspectiva de se pensar essa nova educação, a gente não está falando só das pessoas, das crianças e dos jovens. Por exemplo, vou citar especificamente os professores como uma figura de um adulto que participa. Ele, da mesma forma com que ele educa, ele participa do processo educativo, ele afeta e é afetado ao longo do processo. Ao mesmo tempo que eu falo que nós deveríamos garantir essa autonomia, que tenha uma autogestão, que a escola tenha condições de exercer a prática educativa, nós temos alguns movimentos, hoje no país, por exemplo, que falam contrário a essa prática. Base Nacional Curricular Comum. Ter uma base, ter uma referência comum, muitas das vezes você até consegue um certo consenso de que existe algumas diretrizes e não necessariamente finalidades ou não necessariamente bases fechadas, mas você consegue ter diretrizes do que minimamente você precisa praticar numa escola, minimamente algumas diretrizes que você consiga construir uma proposta pedagógica. Agora, não é isso necessariamente que a gente está vendo. A gente está vendo no Brasil, recentemente, a construção de uma Base Nacional Curricular Comum. Ela não foi debatida, não foi negociada, e ela está muito associada a um processo, sim, de avaliação, sim, de controle, sim, de engessamento dos processos educativos. Um outro movimento que eu acho que é bastante relevante, que a gente já viu isso acontecendo no ensino superior e que tem sido avassalador na educação básica, é um movimento
de termos cada vez mais a participação, a presença da rede privada no ensino. É muito difícil você construir essa autonomia só com uma rede privada. Esses movimentos acabam tendo que ter necessariamente uma participação da rede pública para estabelecer políticas públicas que visem eliminar diferenças. Nós temos possibilidades de fazer diferente, de a gente atingir, sim, uma boa pedagogia, do que a gente poderia chamar de pedagogia do cuidado, mas eu vejo ela muito ameaçada hoje. Nós precisamos resgatar uma pedagogia que valorize, por exemplo, questões de afetividade, experiência, relações. A gente precisa resgatar questões que tragam, sim, uma racionalidade, mas não em prol de apenas de uma razão, mas uma racionalidade, a gente pode dizer, uma racionalidade da vida. A gente precisa valorizar as questões, as experiências do fato de estar em relação com outros. A gente precisa enaltecer a espontaneidade para valorizar talvez o que o homem tenha de melhor, que a gente poderia dizer que seria a sua capacidade de criar ou até mesmo a sua capacidade de inovar. A gente precisa resgatar essa integridade do ser humano, da criança, construindo uma educação que busque, sim, a igualdade, sem eliminar a diferença. Que reconheça os aspectos da vida humana como essenciais, sem dúvida nenhuma, na direção do quê? De um desenvolvimento de uma nova proposta, uma proposta de sociedade mais diversa, mais rica, mais harmônica, mais justa e mais capaz. É claro que essa proposta é bastante desafiadora, não tenho a menor dúvida, e, de certa forma, a gente poderia pensar que, em alguns momentos, ela pode se tornar até utópica. Mas, se nós quisermos construir um novo modelo educacional, nós necessariamente temos que passar por pensar um novo modelo de sociedade. Eu acho que não é próprio da educação, por si só, resolver todas as questões da humanidade da forma com que a gente pensa muitas das vezes. Mas eu acho que também está claro que a educação ocupa um papel muito importante de implementação de uma nova proposta, de rever os conhecimentos que nós temos. Se, de alguma forma, os sistemas de ensino que nós temos hoje opera de uma maneira bastante anacrônica e bastante disfuncional para uma sociedade que já não mais se distingue nesse reflexo, nessa condição, o que nós temos que fazer é respeitar essa singularidade de cada um, preparando para a vida, reconhecendo, sem dúvida nenhuma, a diversidade e promovendo um convívio em sociedade mais diversa. No próximo bloco. Quem sou eu para dizer o que deve acontecer em cada um desses 5.570 municípios do país? Eu vou trazer uma ideia aqui que é do Bauman. Poder é a capacidade de fazer as coisas, enquanto que política seria a capacidade de decidir quais coisas devem ser feitas. Se de alguma forma política e poder já foram unidas dentro, por exemplo, no caso da França, dentro de um único Estado-nação, hoje essas duas figuras estão desassociadas em função de diferentes fatores, seja movimentos de capital, informação, cultura, sociedade, comunicação. O que eu aposto muito é que a gente precisa fazer com que esses dois voltem a se unir dentro da escola, dentro dos processos educativos. A gente precisa fazer com que nós sejamos capazes de viabilizar uma proposta que garanta uma plena autonomia do processo educativo na ponta. Nós só conseguiremos fazer um novo projeto de uma nova pedagogia se alguns elementos cruciais sejam colocados em prática. Sem dúvida nenhuma, um novo sistema de ensino onde a escola tem essa autonomia plena, que seja uma escola moldada na direção de princípios democráticos,
que professores tenham autonomia de atuar e exercer a sua prática pedagógica no ato pedagógico, e não como alguém que está num processo maior de reprodução de uma determinada cultura. Eu acredito numa ativa participação do ambiente da comunidade escolar. Eu acho que a única forma com que a gente tem é abraçar esse conhecimento que é universal, patrimônio da humanidade, mas reconhecer e valorizar as diferenças e as diferentes concepções de mundo, de culturas e de expressões. O que você acha da escola sem partido? Se você acha que ela vai para frente enquanto política pública, querendo ou não, é uma ideologia de política pública? O próprio nome já é uma pegadinha, porque essa escola sem partido, a última coisa que ela é sem partido. Porque é em prol de um determinado partido. Uma única forma de se pensar a educação. Nós temos 5.570 municípios no Brasil. Só 5% desses municípios têm mais do que 27 mil matrículas. O que eu quero dizer com isso? Quem sou eu para saber o que se passa, que educação se quer, qual é a melhor perspectiva de qualidade? E a qualidade tem uma perspectiva importante, que essa qualidade ela não é absoluta. Ela é intrinsecamente ligada a quem está avaliando essa qualidade. Ela precisa ser construída a partir de quem está olhando essa qualidade. Quem sou eu para dizer o que deve acontecer em cada um desses 5.570 municípios do país? Não tem alternativa. A única possibilidade que a gente tem é pensar o sistema de ensino por uma outra perspectiva. O sistema de ensino tem que ajudar a prover educação. Nós temos que estabelecer diretrizes, sem dúvida nenhuma, padrões mínimos. Agora, a autonomia, a gestão, a capacidade de influenciar esse processo educativo tem que estar na ponta. Então, eu não vejo possibilidade de dispensar qualquer perspectiva de uma pedagogia do cuidado com uma proposta próxima dessa como sem partido. É uma coisa para a gente pensar mesmo que projeto de sociedade a gente quer. Esse é um, mas temos outros. Atualmente que no Judiciário, no Supremo Tribunal, estão discutindo a possibilidade da religião ser ensinada nas escolas públicas. Gostaria de saber se, tendo em vista isto, a religião deve se manter distante do processo de educação público para manter uma laicidade do Estado, ou deve fazer parte desse processo? Na minha perspectiva, o ensino religioso é uma coisa e trabalhar a religiosidade no processo educativo é outro. Eu acho que se a gente quiser conceber uma educação integral, a religiosidade, ela participa inegavelmente. E eu acho que não precisa nem necessariamente ser só de uma perspectiva de uma história ou de um conceito religioso. Pode ser até, em alguns momentos, de concepções de trazer a religião para dentro da escola. Eu acho que esse não é o ponto. O problema é quando a gente fala de uma educação pública que é compulsória, no caso do Brasil, volto a dizer, de 4 a 17 anos, e que talvez a criança seja exposta a uma única possibilidade de religião, aí sim eu acho que a gente reside num problema. Eu volto a te dizer, como é que a gente pode, num país como o nosso, tão diverso nas suas manifestações culturais e religiosas, acreditar que uma religião, seja ela qual for, pode representar, ou nem que seja, o público de uma determinada escola. Eu não acredito nisso. Tá? Abrir espaço para que exista a religiosidade é uma coisa. O ensino religioso é outro. Se nós não tomássemos cuidado e colocarmos uma escola pública confessional, nós estamos indo na direção de uma pedagogia patriarcal dominante, independente da religião que ela seja. Se nós quisermos trazer diversidade, trazer multiculturalidade e multireligiosidade, nós precisamos pensar numa outra forma, que é o que a gente poderia chamar aqui de pedagogia do cuidado. Eu não vejo nenhuma outra alternativa a isso. Acho sim que hoje está extremamente engessado. Nós temos um sistema de ensino que propicia praticamente
a única forma da gente pensar fazer diferente é um movimento quase que revolucionário. E o Galo usa uma expressão que é: a gente precisa fazer vazar singularidade onde só há subjetivação. Então, eu vejo efetivamente que hoje a gente pensa numa nova proposta e volto a dizer, só funciona a gente olhar e ter espaço para pensar os alunos quando os atores que estão na linha de frente tenham autonomia de praticar essa prática pedagógica de forma autônoma. A pergunta é a seguinte: como preparar o professor para essa pedagogia inovadora dos tempos atuais? Nossas crianças estão entrando cada vez mais cedo na escola, mas a escola não está sabendo o que fazer com esses alunos. Temos cada vez mais alunos com dificuldade de aprendizagem, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, entre tantos outros que dificultam o aprendizado e convivência escolar. Será que essa escolarização tão cedo não está prejudicando nossas crianças? Será que essas crianças que ficam em tempo integral não estão ficando cansados desse processo? Precisamos inovar, talvez focando nas habilidades dos alunos? Uma vez me perguntaram se o meu filho entrou, na realidade, ainda não era escola, mas era um lugar que ele frequentava, que depois veio se constituir uma escola. Ele tinha mais ou menos 1 ano. E me perguntava assim: pô, mas é muito cedo. E eu perguntava o seguinte: mas é muito cedo para ele ir para a pracinha? É muito cedo para ele brincar? Não, ele pode ir para a pracinha. Mas você está levando ele para a escola. Ele disse: espera aí, mas eu só vou me preocupar se eu estou levando para a escola se eu achar que o lugar dessa escola é um lugar que está inadequado para ele. Eu acho que nessa pergunta reside um desconforto de que, efetivamente, a escola que a gente está colocando para as crianças hoje talvez não seja essa escola adequada. E que, volto novamente, é verdade. Muitas das vezes essa escola não é adequada. A questão de antecipação da escolarização é uma questão que eu acho que a gente precisa ver por diferentes prismas, né? Quando a gente pensa em que a gente vai simplesmente antecipar um processo que já seja ruim, e eu acho que a ideia de escola e de escolarização vem muito enraizada desse sentimento, é muito preocupante. Agora, a gente também não pode perder a perspectiva de quão libertador pode ser a criança ir para a escola. Talvez seja o primeiro lugar onde a criança possa exercer plenamente a sua singularidade. Boas escolas propiciem que essa criança se relacione com as outras demais e se constitua indivíduo, que amplie o seu repertório. Não necessariamente uma escola precisa ser fadada a ser uma escola que vai engessar, ou não necessariamente uma escola que vai podar. Talvez o que a gente esteja falando, em última instância, é que essa escola não está dando conta do recado. E aí eu também vou falar uma visão que eu tenho, que é muito particular, sobre os distúrbios. Não sou especialista, nós já tivemos vários especialistas, inclusive aqui no Café Filosófico, falando, mas uma das questões que eu acho que a gente tem que se colocar é o seguinte: será que o que é mais violento, pegando no Rubem Alves, o que é mais violento, os arames da gaiola ou o pássaro que luta contra esses arames? Alguns desses distúrbios podem ser talvez entendidos por inadequação dessa relação das crianças em relação às escolas. Será que, se essas mesmas crianças estivessem expostas a um outro processo educativo e outras relações, elas apresentariam os mesmos distúrbios? Eu acho que isso é importante frisar toda vez que a gente trata desse tema, de que eu não estou negando a existência ou a necessidade da gente olhar com cuidado para um conhecimento que a gente vem adquirindo cada vez mais, que são, sim, dificuldades de aprendizado, sim, que nós temos patologias importantes que precisam ser cuidadas. Mas eu acho que a banalização dessas patologias que a gente está vendo, e existe, eu acho que uma banalização grande, ela pode ser muito fruto dessa inadequação da relação com a escola. Melhor dizendo, com um modelo específico de escolarização. Então, eu não apostaria necessariamente que nós estamos vivenciando, por exemplo, um surto patológico ou uma questão maior.
Eu acho sim, ou se a gente for olhar para uma patologia, essa patologia está muito mais na forma da gente ensinar do que na das crianças aprenderem. Reconhecer que existe uma criança para além dos muros da escola, que chega uma criança no sistema de ensino portadora de cultura, de referenciais, de uma cultura originária, isso não precede necessariamente da gente reinventar outras práticas pedagógicas. Isso, inclusive, é uma coisa que é importante destacar, que nós temos, sim, algumas defasagens de formação, temos dificuldades, mas o maior problema que eu ouço em relação, por exemplo, à formação de professores não está necessariamente na sua formação original, mas está na dificuldade que esses profissionais têm de colocar em prática uma formação que eles receberam e que está inadequada com um lugar onde ele pretende exercer sua prática educativa. E aí começam diferentes disfunções. O problema não está no professor. O problema, na minha concepção, está na forma da gente pensar a educação. Muitas das vezes são esses professores que sim fazem diferença. E muitas das vezes esses profissionais conseguem sim burlar uma determinada fórmula já pré-estabelecida e colocar em prática outras alternativas. É muito importante que a gente tenha alguém que faça a mediação dessa criança com conhecimento. Qual é esse lugar? E aí eu vou pegar a partir do professor. O professor pode muito bem, e eu acho que em alguns momentos a gente confunde isso, e é uma confusão que não é só propriedade da escola, mas é uma confusão que a gente tem, inclusive, nas vidas privadas, nas nossas famílias, que é qual é o lugar da criança. Hoje a gente tem quase que uma infantocracia, né? É como se nós deveríamos atender plenamente todos os desejos, todas as possibilidades e todas as vontades da criança. Eu acho que não é por aí. O que a gente precisa, sim, é identificar essas potencialidades e ajudar que essa criança construa e dê significado a esse processo educativo. E esse lugar do professor, que ele não precisa necessariamente trocar, mas ele precisa ocupar, assim, um outro papel, que seria ele detentor de um determinado conhecimento, ele detentor de uma determinada experiência, e ele capaz, imprescindivelmente, ele capaz de agir na situação educativa, quer dizer, no dia a dia ali com as crianças, ele precisa ter essa possibilidade de agir, ele pode sim contribuir para ser esse mediador. Mediador para que as crianças consigam adquirir um conhecimento, que elas consigam se desenvolver a partir das suas potencialidades. A gente tem hoje ainda um modelo que pensa, alguém tem saber e eu preciso transmitir isso para os outros. Isso é uma forma bastante antiga de se pensar. Agora, também vamos resgatar a ideia de que a gente só consegue fazer isso se o professor tiver autonomia para fazer isso, coisa que é um tema bastante caro hoje em dia na educação, né? Eu acho que se de alguma forma a gente está refletindo e está parando de pensar isso, é porque a gente acredita que a educação é um tema importante para a gente construir uma nova sociedade. Nós vivemos num país onde vários movimentos estão sendo colocados, a gente citou algum deles aqui sobre se o Estado deveria ser laico ou não, mas nós temos uma pauta educacional bastante importante de base nacional curricular comum, nós temos avaliações, formas de se avaliar, formas de se pensar esse novo projeto de sociedade. Então, eu gostaria que a gente pudesse participar mais ativamente dessas questões. E eu convido vocês para que exerçam cada um na sua experiência, no seu ambiente social, que exerçam essa cidadania de se questionar que educação a gente quer. Há escolas que são gaiolas. Há escolas que são asas. Escolas, gaiolas existem para que os pássaros desaprendam a arte do voo. Pássaros engaiolados são pássaros sob controle. Seu dono pode levá-los aonde quiser. Deixaram de ser pássaros, pois a essência dos pássaros é o voo. Escolas asas não amam pássaros engaiolados, amam os pássaros em voo. Ensinar o voo não podem porque o voo já nasce dentro dos pássaros. O voo só pode ser encorajado. Violento é o pássaro que luta contra os arames da gaiola ou a gaiola que os prende?
Mais reflexões no site e Facebook do Instituto CPFL e no canal do Café Filosófico no YouTube. Quando nós pensamos que a visão, a perspectiva de construirmos uma educação ou conhecimento que seja mais tecnicista, quem se sai melhor é a máquina.